Você faz a diferença? Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. As Paralimpíadas de Londres mostraram exemplos de superação. Daqui a 4 anos será a vez do Rio de Janeiro receber a competição. No programa de hoje, nós vamos conhecer algumas modalidades praticadas pelas pessoas com deficiência. Os Jogos Paralímpicos foram realizados a primeira vez em 1960, em Roma. Desde lá, cada vez mais atletas começaram a disputar esportes de alto nível. O judô foi a primeira modalidade de origem asiática a entrar no programa paralímpico. A estreia aconteceu em 88 em Seul, na Coreia do Sul. Na época, só os homens com deficiência visual podiam lutar. No Brasil, a prática iniciou nos anos 70. Em 1987, os judocas brasileiros participaram pela primeira vez de uma competição internacional. Aqui em Porto Alegre, um projeto da Escola de Educação Física da URGS permite a descoberta de novos talentos. O que era para ser apenas um trabalho de conclusão de curso se transformou em um projeto de vida. Há 6 anos, o professor Darcy Campani dedica suas manhãs de sábado para ensinar judô às pessoas com deficiência visual. Darcy explica que a prática do judô ajuda na reabilitação de quem perde a visão. Esse esporte traz autonomia e confiança. Porque qual é o grande problema do deficiente visual? É não ter a noção do que está na sua frente e aquele medo do cair, né? Ou de se trombar com alguma coisa. No judô, a primeira coisa que ele vai aprender é a cair. Então ele perde esse medo e passa a ser algo mais naturalizado para ele. Foi assim com Rafael, que pratica judô há 1 ano e meio. Começou a treinar quando fazia um programa de reabilitação em função da perda visual. E o judô foi uma oportunidade da prática esportiva, já que futebol, vôlei, basquete passaram a ser atividades esportivas que eu não poderia mais fazer. Então eu conheci o judô praticado aqui na ESEF e desde lá o judô é mais do que somente uma prática esportiva, é sim uma filosofia, né? Tanto no regular quanto também no adaptado, que é o que a gente pratica hoje. Então é um momento a gente pode praticar, desempenhar maior inserção com as pessoas, né? Nós treinamos com pessoas com deficiência ou não, então a gente vê que é uma prática totalmente viável, né? Entre videntes e não videntes, pessoas que escutam, não escutam. Então a gente acredita muito no judô como essa força de filosofia e de prática inclusiva. Há mais tempo nessa prática inclusiva está Luiz Henrique. Ele treina judô desde os 8 anos de idade. Já nasceu com uma deficiência visual causada pelo albinismo ocular. Competindo pela categoria Master peso pesado, só este ano levou 2 medalhas para casa. Tem expectativa de representar o Brasil em campeonatos internacionais algum dia? Olha, se surgir a oportunidade, eu vou estar lá para representar, sim. Há algumas diferenças básicas entre o judô convencional e a modalidade para cegos. Aqui, a disputa já começa com a pegada estabelecida. Os lutadores não podem ser punidos se saírem da área de combate e o jogo é interrompido caso eles percam um contato total um com o outro. Quanto à classificação funcional, os atletas são divididos em 3 grupos que começam sempre com a letra B. O B1, que é aquele que é deficiente visual total, aquele que não enxerga quase nada, muitíssimo pouco. O B2, que tem sensação de sombras, alguma luminosidade. E o B3, que também tem muita dificuldade visual, mas consegue distinguir algumas imagens. Principalmente eles têm problemas focais, né? Às vezes conseguem um pontinho enxergar bem, mas o resto da imagem é nublado. Giovana Pila se enquadra na classe B1 e está aí para provar que nenhuma dificuldade justifica o desempenho. A atleta nasceu com síndrome de Usher, uma doença degenerativa que leva à perda visual e também auditiva. Dedicada, mesmo sem ver ou escutar, conseguiu aprender os movimentos do judô e se tornou uma campeã. Levou medalha de bronze no último Mundial na Turquia e já tem vaga garantida nas Paralimpíadas de 2012 em Londres. O pai, seu Enio, acompanha os treinos. Pergunto o que o esporte representa na vida da filha. Tudo. Para ela, o esporte, no caso o judô, é a caminhada dela, é a salvação, o lazer. Para monitores que atuam no projeto, também é um aprendizado.
Vinícius conta que foi seu primeiro contato com pessoas com deficiência. E ampliou, assim, a minha visão do que é o mundo da pessoa com deficiência, das limitações que a gente muitas vezes acredita que eles tenham, né? E que são, na realidade, ilusórias, né? A pessoa com deficiência pode muita coisa se der a oportunidade certa. Para participar, quem tiver interessado, como é que faz? Um kimono e vim aqui sábado de manhã às 9h30 e pronto. O atletismo possui competições para todos os tipos de deficiência, com provas de cadeira de rodas, com uso de próteses e com auxílio de um guia. As disputas se dividem em corridas, saltos, lançamentos e arremessos e seguem as regras da Federação Internacional de Atletismo. Aqui em Porto Alegre, acompanhamos o treino de 2 importantes atletas que você confere agora. Esse é Altemir Luiz de Oliveira, mais conhecido como Gringo. Ele é cadeirante há 20 anos e pratica esporte há 17. Ele conta que ainda jovem, levou um tiro e ficou paraplégico. Fiquei uns 6 meses hospitalizado, depois disso eu saí do hospital, não retornei mais ao hospital. Depois que eu conheci o esporte, minha saúde ainda melhorou mais ainda, então não... Hoje o esporte, eu dependo dele para viver. Tenho que acordar todos os dias de manhã, né, e sair para treinar. Se eu não treinar, parece que meu organismo tá faltando alguma coisa. Ele começou aqui no CET, o Centro Estadual de Treinamento Esportivo. Jogava basquete. Não demorou muito para mudar para o atletismo e, a partir daí, já participou de competições e ganhou diversos prêmios. Sou campeão brasileiro, atual campeão brasileiro nos 5.000 metros, nos 10.000 metros também. Já fui um Pan-Americano em 2003, com a seleção paralímpica, participei da seleção permanente. Outro grande atleta gaúcho se chama Carlos Roberto Oliveira. Quando era criança, teve poliomielite e ficou paraplégico. Eu fiquei paraplégico com a sequela de pólio, que afeta as minhas 2 pernas, em 100% na perna direita, em 35% na perna esquerda. Eu tenho comprometimento de tronco, eu tenho um comprometimento bastante grande de estrutura. Carlão, como é conhecido, treina há 20 anos. Começou aos poucos e hoje está se preparando para a Maratona do Japão, que é a maior do mundo. Segundo ele, este tipo de competição é a mais democrática dentre as modalidades do atletismo e precisa de apenas uma adaptação. Nós precisamos só do espaço. As maratonas internacionais, todas elas têm, todas as provas internacionais têm a categoria cadeirante. E a única coisa que se precisa é uma largada especial. Por quê? Porque a gente desenvolve uma velocidade muito alta, então se a gente largar atrás, certamente a gente vai atropelar as pessoas que vêm na frente. Vida de atleta não é fácil. Carlão treina no CET e nos dias de chuva usa esta esteira, criada por ele e mais 2 amigos, para treinar em casa. Tem gastos com equipamentos, especialistas, suplementos alimentares e viagens. Para ajudar nos custos, será que é fácil conseguir patrocínio no Rio Grande do Sul? Eu sempre digo que é um estado mais conservador. Algumas pessoas dizem que é mais preconceituoso, né? Eu, na busca de patrocínio aqui no Rio Grande do Sul, já ouvi de um empresário do ramo do vestuário e algumas barbaridades. Um outro empresário aqui de Porto Alegre me disse que não poderia agregar a imagem de uma pessoa aleijada à empresa dele. Ele já perdeu a conta de quantas competições participou. São dezenas de medalhas e troféus acumulados. No meio de tantos títulos, não consegue nem encontrar o seu preferido, o troféu da Maratona de Nova York. Além dos prêmios, ele comemora também o que o esporte lhe trouxe. O esporte, não consigo viver sem ele, né? Eu tô aqui na frente da câmera não porque eu sou bonito, sou feio, sou alto, sou baixo. Eu tô aqui porque eu sou um atleta. E o esporte me mostrou uma nova vida, né? Onde eu consigo viver com muito mais qualidade. E eu sempre comungo da ideia de que tudo que a gente planta hoje a gente vai colher amanhã. E eu quero chegar à minha idade, a minha terceira idade, eu quero chegar à minha velhice com bastante qualidade. E felizmente o esporte me dá muito prazer, né?
E você já pensou em pedalar com as mãos? Durante o passeio ciclístico pela inclusão, 2 cadeirantes provaram que isso é possível. Mas o Leal foi um dos participantes do passeio que pedalou com as mãos. Para ele, que usa cadeira de rodas há 8 anos, a handbike é uma ótima forma para manter o corpo em movimento. Fazia fisioterapia, musculação, parei, continuei sempre na handbike aqui, melhorou muito, me ajudou muito. Hoje existem diferentes modelos de bicicletas adaptadas. Algumas são produzidas para uso em competições, outras para passeios. A Satierf é uma pequena empresa gaúcha que produz handbikes e outros equipamentos para pessoas com deficiência física. A fábrica é gerida por Cláudio Freitas, outro participante do passeio com bicicleta adaptada. A ideia surgiu da necessidade de um exercício melhor, sair fora da cadeira de roda um pouco, né? Ficar aí 16, 12 horas por dia só na cadeira, muito cansativo, né? Então surgiu a ideia, porque antes eu já era pedalante, então eu sentia muita falta da bicicleta, né? E aí a ideia da handbike. Cláudio Freitas conta que já era ciclista antes do acidente que o levou para a cadeira de rodas. A vontade de se exercitar fez com que idealizasse um novo modelo de bicicleta. Para ele, o equipamento é uma forma de fugir da cadeira de rodas e ter uma sensação de maior liberdade. Sentir novamente a brisa, o ventinho batendo no rosto, isso não tem preço. As handbikes Satierf têm um custo de R$ 2.000 e um prazo de 2 meses para a entrega. A Associação de Servidores da Área da Segurança, Portadores de Deficiências, é uma instituição voltada para atividades de inclusão e assistência social. Entre elas está a prática da esgrima e tiro. O que começou apenas para ajudar na recuperação de pessoas com deficiência, acabou levando os praticantes à conquista de medalhas internacionais. A equipe de 12 atletas treina esgrima diariamente. A diferença da esgrima adaptada para a olímpica está apenas no deslocamento. As regras são as mesmas, só que as pessoas ficam fixas nas cadeiras. Segundo o treinador Eduardo Nunes, a prática traz bem-estar físico e emocional. O principal para mim é a questão da autoestima, né? Não só esgrima, qualquer esporte, a gente percebe que a autoestima do deficiente melhora bastante, né? E a parte muscular é bem desenvolvida também. Eles acabam tendo uma melhora bem grande do início no decorrer do trabalho. Nesta equipe de campeões, existem 7 vencedores de campeonatos brasileiros e até um medalhista internacional. E foi naturalmente se encaminhando com essa parte competitiva, né? Então, como o nosso grupo já tem alguns anos, a gente acabou que o pessoal que está desde o início começou a se destacar mais, já estão com mais experiência. E acabou acarretando a parte competitiva ficar mais desenvolvida, né? Giovanni Guissani é um dos esgrimistas de mais destaque do grupo. Ele conta que antes de ficar em cadeira de rodas, não costumava praticar esportes. Eu estava trabalhando de segurança, né? E aí os caras me assaltaram um dia e acabei tomando os tiros, né? E fiquei paraplégico. Mas nunca tinha feito esporte, a não ser jogar futebol no interior, que eu morava no interior, né? Jogava só um futebol, mas esgrima, se me falasse, eu nunca tinha visto falar, sabe? Eu não sabia mesmo. Giovanni começou na esgrima em 2008. Já participou de 3 Copas do Mundo e 2 Mundiais. Ele foi o primeiro brasileiro a conquistar um título internacional na esgrima adaptada. A medalha de bronze do campeonato disputado em Montreal, no Canadá, está sempre com ele. Mas antes de conquistar tudo isso, Giovanni teve uma recuperação lenta. Eu saí assim, mas só para fisioterapia. Um ônibus eu nunca tinha pegado. Eu só saía de carro, porque tinha carro na época, então eu só saía de carro, coisa assim. Eu não sei se eu tinha medo, o que era, mas eu não conseguia sair, sabe? Eu ficava mais na minha, em casa, fazia minha fisioterapia e vinha para casa. Maurício Stempniak é tetracampeão brasileiro no florete e bicampeão brasileiro na espada. Para ele, o esporte foi uma maneira de preencher o vazio que sentia quando ficou paraplégico. Eu era motoboy e fui entregar uma pizza e um carro cortou minha preferencial e eu bati no lado dele. Aí tive fratura de 4 vértebras da coluna. Daí, como sequela, a paraplegia. Quando tu te acidenta, tu fica com uma lacuna em aberto, que geralmente é preenchida pela depressão. E o esporte é a melhor maneira de preencher essa lacuna. O esporte, ele preenche esse vazio que tu fica.
Então, através do esporte, aí sim, não sou mais um número, agora eu faço a diferença. Isso é o importante. Os atletas sonham longe. A superação aparece nos treinos e é diária. As pessoas vêm para cá, como muitos vêm para cá, eu não sei fazer, eu não consigo. Automaticamente elas vão vendo que se eu consigo, se o outro consegue, o outro também consegue, por que ela não vai conseguir? E isso é o nosso maior foco. O nosso maior foco dentro da esgrima, quando nós começamos, era apresentar um novo esporte. E o intuito da associação é a reabilitação, é fazer as pessoas entender que existe vida após uma lesão. O grupo inteiro, mesmo quem não vai participar, está treinando. Quem não está com o objetivo agora imediato do regional, está com o objetivo do brasileiro, que é em setembro aqui em Porto Alegre. Além de vice-presidente da SACEPOD, José Gomes pratica tiro na instituição. Há 11 anos, está na cadeira de rodas por ter levado um tiro durante uma ocorrência policial. Ele afirma que os esportes oferecidos pela entidade surgiram para entreter os associados. A gente entendeu que havia necessidade de criar esporte, né? Porque era procurado por muita gente a prática do esporte, como o tênis de mesa, a esgrima e o tiro, né? Eu me declinei para o tiro, né? Não sei porquê, até nem eu sei explicar porquê que eu vim praticar o tiro, mas passei a gostar, né? E a gente montou uma equipe de tiro, né? Tivemos o apoio da Taurus para a confecção dessa construção da nossa linha de tiro, também de algumas armas, né? Então a gente montou essa equipe de tiro aí, a qual eu passei a ser o responsável pela equipe de tiro, né? Disciplina, esforço físico, força de vontade, superação. A vida destas pessoas já está marcada, mas de uma forma diferente. Não porque possuem uma deficiência, mas sim porque, apesar dela, conseguiram superar os limites que o corpo impôs. Vários atletas que vieram aqui conosco, eles começaram a treinar e achavam que não davam, e daqui a pouco estavam obtendo resultados dentro do Brasil aí, e vendo que o mundo é muito maior que a janela do quarto, que a vida é muito mais do que aquilo ali que estão acostumados a ver, né? Eu quero dizer assim, para todas as pessoas que pensam da maneira que eu pensava, que eu não conseguia, pode acreditar, tenta, pelo menos tenta, porque daí vai dizer assim, não, eu tentei. O basquete em cadeira de rodas é uma das modalidades paralímpicas mais conhecidas do mundo. Homens e mulheres com deficiência física ou motora podem participar das competições, segundo as regras adaptadas da Federação Internacional de Basquete em Cadeira de Rodas. Em Porto Alegre, a Associação RS Paradesporto criou a Escola Paralímpica. O projeto é a oportunidade de muitas crianças com deficiência terem o primeiro contato com o esporte. Em 1945, quando o esporte paralímpico dava seus primeiros passos, o basquete em cadeira de rodas já era praticado nos Estados Unidos. Os jogadores eram basicamente ex-soldados feridos durante a Segunda Guerra Mundial. A modalidade foi o primeiro esporte a ser praticado aqui no Brasil. Hoje, existem entidades em todo o país que promovem o basquete em cadeira de rodas. Aqui em Porto Alegre, a Associação RS Paradesporto criou há 2 anos a Escola Paralímpica. Idealizador do projeto, o presidente do RS Paradesporto, Luiz Cláudio Portinho, afirma que a prática esportiva ajuda o desenvolvimento físico e emocional de crianças com deficiência. Então a gente sempre teve essa ideia de fomentar desde a base o surgimento de atletas e possibilitar que essa gurizada, através do esporte, possa melhorar a sua autoestima e com isso
se transformar em um protagonista dentro da sociedade, né? Eles ganham maior autonomia, essa coisa de chegarem, começar a fazer sozinho, passar de uma cadeira para outra. E daqui a pouco eles já estão vindo de casa sozinhos, tem uns que não conseguiam vir. Agora hoje veio um menino lá da Zona Norte, o motorista não... Ele saiu antes do motorista chegar. Veio, quando o motorista chegou aqui, o fulano não estava. E daqui a pouco ele chegou, vim sozinho. Até conseguirem tirar o projeto do papel, Portinho conta que foram imensas as dificuldades. Funcionando sem recursos financeiros, faltava espaço e recursos humanos. A gente levou 5 anos para conseguir o espaço aqui do SET, né? A gente teve que entrar com representação no Ministério Público, com vários trâmites jurídicos e burocracias para conseguir o espaço. Recursos humanos até hoje a gente não conseguiu. Quem trabalha no projeto é a Ana, que é a mãe de um dos alunos que se formou em Educação Física e tomou a ponta do projeto. E a gente tem estagiários voluntários. A professora de Educação Física, Ana Rosa Silveira, veio trazer o filho para conhecer as aulas de basquete e acabou ficando. Hoje, ela é diretora da Escola Paraolímpica. Eu há muito tempo estava procurando uma atividade física para ele, né? Ele gosta dos jogos coletivos, assim, e em Porto Alegre não tinha nada. Então, para ele foi ótimo. Quando começou, ele estava pensando que ia ter que esperar mais 3 ou 4 anos para começar numa equipe adulta. Então, a coisa aconteceu antes, assim. E para mim foi tribom também, porque na faculdade eu também me voltei sempre para essa área, né? Matheus é um dos aluninhos. A mãe Loreni da Rosa aprova o projeto. É ótima oportunidade, porque ele gosta muito de esporte e ele gosta muito de futebol também. Aí o basquete ele se achou, né? Tu gosta de jogar basquete? Gosto. Tu é bom? Sim. E tu quer um dia representar a seleção brasileira? Sim. As cadeiras convencionais ficam de lado e dão espaço para cadeiras especiais. A cambagem maior traz mais mobilidade. E uma rodinha extra nas costas traz segurança. As dimensões da quadra e a altura da cesta são as mesmas do basquete olímpico. A cada 2 toques na cadeira, o jogador deve quicar, passar ou arremessar a bola. Jogar sentado é mais difícil. Para montar um time de basquete oficial, é preciso fazer algumas contas e uma série de análises. Cada atleta na primeira competição que participa oficial, ele é analisado por uma banca de classificadores, que vão analisar as restrições, as limitações de movimento, a lesão que ele tem. E de acordo com as características do atleta, ele recebe uma pontuação de 1 a 4,5, sendo 1 o atleta mais limitado, com menos movimento, e 4,5 o atleta com menos limitação. Na hora de entrar o time na quadra, o treinador não pode usar mais do que 14 pontos. Mas para ter uma ideia, assim, um cara que é amputado, ele é 4, 4,5. Um cara que é paraplégico severo, quase um tetra, ele é 1. Então, para te montar um time de basquete, tu tem que ter, digamos, tu não pode botar 5 amputados, que isso aí vai te dar 20 pontos, entendeu? Então tu tem que botar 2 amputados com 2 paraplégicos mais severos e uma pontuação média que geralmente é um pólio, um mielo, entendeu? Então tu tem que ter um time bem diverso, entendeu? Diverso mesmo. Aqui na Escola Paraolímpica tem jovens atletas com todos os tipos de deficiência física e até mesmo quem não tem deficiência nenhuma. Breno, amigo do Bruno, consegue caminhar, mas pediu para participar do time de cadeirantes. Eu convidei ele para vir, daí ele começou a jogar. Ele gostou, daí pediu se podia participar e agora tá aí. A primeira vez que eu vim aqui eu vi ele jogando, eu não joguei. Mas na segunda vez eu pedi para participar com eles aqui, eu gostei, eu comecei a jogar com eles aqui. As aulas estão abertas para crianças de 8 a 16 anos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo. Para contribuir ou participar da Escola Paraolímpica, você deve entrar em contato pelo e-mail rsparadesporto@yahoo.com.br.
O prazer em realizar projetos como este, para Portinho, é a razão para querer melhorar cada vez mais a vida dessas crianças. Todo sábado, quando eu chego aqui, me dá uma sensação muito boa e gratificante de ter o sonho realizado, mas por outro lado também sempre tem uma cobrança interna de que o projeto podia estar melhor, entendeu? Então a gente na associação, dia e noite, a gente trabalha para conseguir mais coisas para esse projeto, mais transporte para buscar a gurizada, que é uma coisa que tem atravancado muito. A gente tem crianças de Viamão, de Gravataí, de Alvorada, que a gente tem esse mapeamento, a gente sabe quem são, sabe onde moram, só que a gente não consegue trazer eles aqui para o set. O programa de hoje fica por aqui. Faça a diferença. Quem faz, assiste.